Amém, queridos? Amém? Você está em paz? Está em paz? Paz não significa ausência de guerra. Paz significa dizer que no meio da guerra você tem paz. No meio da luta, no meio da dificuldade, você está em paz. E isso é a paz de Deus que reina no nosso coração. Que ela possa continuar reinando no nosso coração, na nossa vida. Possa continuar sendo aquilo que nos guia, sendo a direção, o farol de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? É um privilégio nós estarmos mais uma vez com vocês. Não sei se vocês ainda conseguem me aguentar por mais esse tempo. Nem eu, mas me aguento. Não sei como é que vocês conseguem. Pastor, porque nós estamos aqui mesmo, né? Fazer o quê? Vamos tocar esse barco para frente, né? Mas, se vocês conseguirem me aguentar, pelo menos, são 8 horas agora, pelo menos por mais 3 horas. Amém? Amém. Não amém, pastor. Mas nós vamos aproveitar esse tempo e compartilhar um pouco daquilo que compartilhamos na sexta, no sábado e hoje pela manhã, com aqueles que tiveram a oportunidade de estar durante esses dias. Nós compartilhamos sobre questão de aliança, mais especificamente sobre lealdade e deslealdade, para que possamos ter uma aliança sadia, ou com pessoas sadias, ou com pessoas que pelo menos estão se esforçando igual a nós, né, para termos uma vida e um testemunho de lealdade diante de todas as coisas. Então, se você não teve a oportunidade, você vai ter a chance de comprar os DVDs que talvez vão sair daqui a pouco. Acho que mais tarde, daqui a 3 horas, quando nós terminarmos aqui, já deve estar pronto. Então, não se assuste não, porque se você se assustar, vai ser mais 4 horas. Amém? E que esse tempo que nós vamos ter agora possa ser um tempo de graça de Deus, de misericórdia do Senhor sobre nós. Que a bênção do Espírito Santo possa estar conosco. Algo que eu gosto sempre de falar é: se eu falar alguma coisa aqui que for de contra, ou não bater muito com aquilo que seus pastores estão ensinando nessa igreja, vai prevalecer sempre aquilo que eles estão ensinando, tá? Prevaleça sempre a palavra deles, porque eu não sou nenhum aventureiro, mas eu sei da responsabilidade de você ter o cuidado de falar e pregar em uma igreja, principalmente num lugar, numa cidade que é totalmente diferente da nossa cultura, totalmente diferente da nossa realidade. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que não estiver de acordo com aquilo que tem sido ensinado aqui, vai permanecer sempre o que eles têm ensinado nesse lugar, porque a sua prosperidade está na boca dos seus profetas. Amém? A Bíblia diz: crede em Deus, estareis seguro, crede nos meus profetas e prosperareis. Então Deus enviou um casal de profetas para esse lugar, que estão comandando esse lugar. Então a sua bênção, a sua prosperidade sempre vai fluir da boca deles. Hoje eu estou profeta aqui nesse momento, mas o profeta dessa casa são os pastores de vocês. Então a bênção sempre vai fluir deles. Amém? Tudo bem? Estamos entendidos? Então vamos falar um pouco sobre aliança, mas vamos nos deter especificamente sobre aliança com pessoas que não são leais, com uma pessoa que não é leal. Então a lealdade e a fidelidade, elas são requisitos, ou é um requisito para nós entrarmos no céu, né? Sede fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Seja leal até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então a lealdade, querida, ela é tudo na nossa vida que nos levará aos céus. Se formos desleais, mas eu sou leal com meu Deus, mas sou desleal, não sou leal com os meus pais,
não sou leal com o meu patrão aonde eu trabalho, não dou um bom testemunho, eu fico enrolando lá na hora de trabalhar, eu não estou sendo leal. Eu fico fazendo coisas que não devo fazer, fico lá na internet viajando na hora de trabalhar. Isso não é lealdade, estamos sendo desleais. Por isso que Deus não honra muitas pessoas que estão trabalhando, não sobem de cargo, não têm um acréscimo no seu salário, porque são desleais. Né? Na hora do expediente está lá, Senhor, dai-me paciência, e está lá na paciência do computador jogando. Né? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, por favor. Você que trouxe, você que não possui uma Bíblia, não está com uma aí por não ter, por ter esquecido. Hoje tem Bíblia em todo canto, no celular, né? Nos tablets, no computador. Todos, Provérbios capítulo 25, versículo 19, diz assim: como dente quebrado e pé deslocado, é a confiança no homem desleal no dia da angústia. Vamos repetir? Diga assim: como dente quebrado e pé deslocado, é a confiança no homem desleal no dia da angústia. Ou seja, coitado de nós, se estivermos aliançados com pessoas desleais, porque no dia da angústia será como um dente quebrado. Diz-se a medicina e os médicos que a dor que se aproxima de uma dor de parto, porque a mulher quando sente a dor de parto, eu presenciei, porque eu tenho 7 irmãs e presenciei praticamente 5 delas tendo dores de parto. É terrível. E diz os médicos que a dor que se aproxima de uma dor de parto é a dor de dente. Quem já teve uma dor de dente, só Jesus na causa, não é verdade? Quantos aqui já tiveram dor de dente? Eu já tive. Na hora que o dente doía, você dizia: glória a Deus, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Ó Deus, essas estrelas que eu vejo, é os Teus céus que estão descendo, ou eu que estou sendo arrebatado? Era assim a reação quando estamos com dor de dente? Ou quando passamos por aquela dor de dente? É dessa forma a reação? Não, como é que é? Como é que é? Antigamente amarrava-se até um lenço, né, por aqui. E o pior é que quando o dente está inflamado, nunca a dor sai dele. A dor vai sair de outro dente, porque ela reflete. A dor de dente, a gente chega lá e diz: uma vez eu estava tão desesperado com dor de dente, eu cheguei no dentista e disse: doutor, é esse dente aqui? Ele disse: não é, é o outro. Eu disse: não, doutor, esse que está doente, esse que está doendo, doutor, arranque logo esse negócio. Ele disse: é o outro. Eu vou arrancar o outro. Digo: não, doutor, esse eu vou arrancar o outro. Ele arrancou o outro. Digo: passou. Porque reflete. A dor ela é tão intensa que ela engana. Assim é o desleal. É como um dente quebrado, às vezes reflete que é amigo, que é companheiro, mas é desleal. É alguém que está te abraçando, mas está falando mal de você. É alguém que não é companheiro. É alguém que está mais interessado nas suas próprias conquistas do que em caminhar junto. É alguém que decide caminhar sozinho. O desleal, uma das características de uma pessoa desleal é que ele é, ou essa pessoa é independente.
Queridos, a independência é boa, é ótima. Glória a Deus para quem é independente. Mas a partir do momento em que nós decidimos trabalhar em uma empresa, as regras daquela empresa têm que servir para nós. Nós temos que nos adequar, não é isso? Nós nos adequamos à regra daquela empresa, sim ou não? Quando nós mudamos de empresa, porque não gostamos da política daquela empresa, ou nos oferecer um salário melhor em outra empresa, mas lá, aqui você trabalha, lá você trabalhava até às 17 horas, aqui você vai trabalhar até às 18, aí você pesa daqui, não, beleza, o salário compensa, é um horário que está legal, aí você vai trabalhar lá, você vai ficar lá e vai trabalhar até às 17 ou até às 18? Até que horas? Por quê? Porque as regras daquela empresa dizem, ou está dizendo que tem que se trabalhar até 18 horas. Chega lá, você faz o seu horário do jeito que você quiser, ou você entra, sai na hora do almoço, retorna e sai somente no final do expediente. É assim que funciona? Você toma iniciativa e faz do jeito que você quer. Não, decidi que eu vou chegar hoje, só vou à tarde. É assim que funciona lá? Sim ou não? Não. Então, se uma pessoa quer ser independente, ela não pode trabalhar em uma empresa que tenha regras, porque as regras daquela empresa não vão o quê? Fazer sentido na vida daquela pessoa, não é assim? E quando nós decidimos vir para a igreja, especificamente para essa igreja, porque estamos aqui hoje, essa igreja tem regra, bispo? Tem estatuto? Tem linha de comando? Tem cargos que são ocupados por pessoas de confiança, da sua confiança? Uma pessoa que vem para cá, ela faz o que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer, ela vai chegar aqui, não, eu vou cantar hoje, é assim que funciona aqui? Não, eu vou tocar hoje, é assim que funciona? Não, quem vai pregar no lugar do bispo sou eu hoje, é assim que funciona? Não. Tem regras, amém? E quando a gente decide que vem para a igreja, nós estamos dizendo, eu quero firmar um voto de lealdade com as regras deste lugar, e eu vou servir a Deus neste lugar, e vou obedecer tudo que é estabelecido e pré-estabelecido pela liderança desse lugar. É assim ou não? A hora que quisermos ser independentes, nós temos que fazer o quê? Procurar outra empresa, ou outra igreja. Não é assim? Ou você vai ficar, ou você fica lá na empresa e reúne todo mundo que chega. Ei, esse horário de até as 18 não é bom não. Vamos todo mundo boicotar e trabalhar até as 14 horas. A gente passa a hora do almoço. É assim que funciona? A hora que você fizer isso, o que acontece? É o quê? Demitido, não é isso? E por que a igreja tem que estar nos tolerando, falando que não deve, fazendo coisas que não devemos fazer, sendo desleais? A hora que você acha que as regras dessa igreja não se aplicam a você, é hora de sair desse lugar, calado, porque boca fechada não entra mosquito, é um ditado lá na minha cidade, e consequentemente não leva para o inferno, né? Nós temos que adaptar a passagem de Jó. Mudo eu entrei, mudo sairei. O Senhor me trouxe e o Senhor está me levando. Bendito seja o nome do Senhor. Em paz eu entrei e em paz eu estou saindo. Amém? Pastor, mas eu não quero sair desse lugar, eu gosto daqui. Eu amo esse lugar. Então nós precisamos firmar uma aliança de lealdade. Amém? Amém? De obedecer, de estar sempre atento. E queremos falar sobre aliança com uma pessoa que é desleal. Alguém que já foi traído na sua vida? Eu já fui traído. Eu tinha uma noiva que me traiu. Como é que pode, né? Um rapaz lindo como eu ser traído. Mas ela me traiu.
E quando nós não entendemos os caminhos de Deus, a gente vai questionar Deus. E aí eu, na minha santa inocência, ela era minha noiva. Tudo preparado para o casório, já estava até sonhando, projetando todas as coisas, a nossa casa, filhos, tudo. E aí ela me traiu com um outro irmão, um irmão meu da igreja, meu amigo, que me abraçava e me mordia as costas. Um companheiro leal. E aí eu descobri, né, porque essas coisas não vão muito longe, né? E principalmente no meio da igreja é uma fofoca doida. Graças a Deus que aqui não acontece isso. Né? Aí já, tá vendo aquele irmão que vai passando ali? Entenderam, né? Entenderam, né? Tá vendo aquele irmão que vai passando ali? E aí eu fui questionar com Deus. Olha só, né? Oh Jesus, Tu sabes da minha fidelidade, da minha lealdade ao Senhor. Por que o Senhor me permite passar por essa humilhação? Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabe que desde a minha mocidade eu tenho te servido, Senhor. Renunciei tudo para te servir. Tenho aplicado a minha vida a caminhar contigo, Senhor. E aí eu, chorando, triste, aí fiquei em silêncio e esperei o Senhor falar comigo. Eu nunca vou esquecer o que o Espírito Santo disse para mim. Ele disse assim: já pensou se você estivesse casado com ela? Eu digo, aí eu estava lascado. Não é palavrão lascado não, lascado é tirar lasca, tá? Eu estava toda arrebentada. Aí eu disse, muito obrigado, Jesus. Aí eu encontrei com o irmão, ele assim meio de lado, digo, vem cá, instrumento de Deus ou do diabo para me livrar desse cão. Muito obrigado. Não entendeu nada. Porque se eu estou casado não seria pior? Foi só apenas um livramento. Depende da visão que nós enxergamos, queridos. Depende de como a nossa visão com o Deus da aliança, aquele com quem nós estamos aliançados, ele nos livra de tanta coisa que às vezes nós não entendemos. Deus me livrou dessa forma, porque talvez se ele tivesse dito, não case com essa moça, eu ia dizer, não, Senhor, eu vou casar com ela. Eu a amo. Eu gosto dela, Senhor, estou loucamente apaixonado. I love you, como eu nunca loveei ninguém, Senhor. Eu quero me aliançar com ela, mas eu ia me aliançar com uma mulher desleal. Que ministério que eu teria pela frente casado com uma mulher desleal? Lá vai o pastor. Vocês se divertem, né? Pastor, o senhor pode tirar uma dúvida de mim aqui, pastor? É que tá dando... Tem crente para tudo. Imagine eu firmar uma aliança com uma mulher desleal, com uma mulher que seria a desgraça da minha vida, que seria a pessoa que o Satanás estava levantando para destruir o ministério que Deus tinha na minha vida. E eu na época era apenas um pastor auxiliar, não era nem um pastor de jovem, depois que eu me tornei pastor de jovem, mas era apenas um auxiliar do pastor, já um obreiro credenciado, já tinha feito teologia, já tinha passado na nossa convenção, sido apresentado como pastor, e era auxiliar do pastor. E Deus já tinha um projeto e um plano para mim, mas eu quis me aliançar com uma mulher desleal. Não busquei conselhos com meus líderes, com o meu pastor.
Eu só cheguei com ele e informei: pastor, eu estou noivo. Ele olhou para mim e disse: ué? Eu não busquei conselho, eu só informei decisões tomadas sem ouvi-lo, porque eu também estava sendo desleal com o meu líder. E uma coisa que eu e minha esposa temos ensinado para nossa filha é: quando eu sou desleal, quando eu desobedeço, dá tudo errado. Quando eu sou desleal, dá o quê? Quando eu desobedeço, dá tudo o quê? Errado. E é baseado nisso que nós queremos falar nessa noite, bem rápido, porque você já não me aguenta mais, nem eu me aguento mais, mas vamos lá. Amém? Dispostos a mais 30 minutos comigo? Mais 20 minutos? Mais 10 minutos? Quanto tempo? 2 horas? Amém. Tá ligado? Opa, quem não ligou vai ter que ligar, tá ligado? Vamos lá, queridos, por favor. Consequências de uma aliança com Joabe. Joabe era um homem desleal. Joabe, ele era primo do rei Davi. Ele era o general. Ele era o braço direito. Ele era um embaixador do rei. Ele era um primeiro-ministro do rei. Ele era um homem de confiança do rei Davi. Ele era filho da irmã de Davi. Eles são primos. Estiveram juntos na caverna de Adulão, onde Davi firma aliança com os desvalidos, com os desacreditados. Era um homem de guerra, era um cara com dons, era um homem que saía para a batalha e vencia a batalha. Ele não voltava, ele não desistia da guerra. Era um homem bravo, era um homem de caráter forte, de temperamento forte. Era um homem que tinha as suas convicções e lutava por ela até o final. Mas ele tinha um defeito. Ele era o quê? Ele era o quê? E não adianta ter todas as boas características se eu sou desleal. Se eu não consigo cumprir com aquilo que me pedem. Se me pedem para fazer X, eu resolvo fazer Y. Ah não, porque eu queria achar a raiz quadrada de x, y, e fui lá. Joabe é um homem acima da média na sua época. É um cara de guerra. O rei ficava despreocupado: Joabe, você vai lutar ali e você vai conquistar. Ele disse: pode deixar meu rei, eu vou e conquisto. Mas em algum momento do seu coração, da sua jornada, entrou um espírito chamado deslealdade. Entrou lá quando ele foi ferido, com a sua perda. E talvez o rei não percebeu que ele estava ferido com a perda, porque ele vai perder o irmão dele numa batalha, numa guerra. E uma pessoa ferida, machucada, ela é uma pessoa em potencial, se não for cuidada, é em potencial alguém que vai se tornar desleal. Por isso, quando nós estivermos chateados, machucados, quando é que uma esposa trai o marido? Quando ela é constantemente traída, machucada e ofendida. Ela não faz exatamente porque nada justifica, tá bom? Não estou justificando a atitude dela. Mas é porque ela foi machucada, foi desprezada, não foi valorizada pelo marido. E consequentemente vai abrindo portas. Consequentemente, isso vai dando espaço para que a deslealdade se instale no coração. E esse homem, em algum momento da sua jornada, da sua trajetória, entrou a deslealdade no seu coração. Quem sabe tenha sido no tempo em que ele perdeu o irmão dele. Mas era um homem que lutava, que guerreava, que conquistou várias cidades junto com Davi. É um homem que todos nós gostaríamos de ter por perto. Cara, vamos lá, Joabe. Era um aliançado, ele não esperava ser chamado, ele se apresentava. Mas alguma coisa aconteceu nessa jornada, que mexeu com a estrutura dele, e que o levou a se tornar um homem desleal.
O seu nome significa Yahvé é pai, ou paternidade. O significado do seu nome é muito bonito. Deus é pai, Yahvé é pai. Paternidade, carinho, amor, que o pai pode oferecer a um filho. Mas uma pessoa desleal, existem algumas características na sua vida, não na sua, da pessoa desleal, de alguém que em algum momento da vida começa a tomar algumas atitudes que vão levando para um campo da deslealdade. Nem sempre é por maldade no coração, nem sempre. Às vezes nós só nos juntamos com pessoas que são desleais e sem querer nos tornamos desleais, sem perceber. Somos ludibriados, enganados, somos iludidos por palavras, por situações, por coisas que acontecem à nossa volta. Por isso que nós temos que estar vigilantes 24 horas sobre esse assunto, para nós medirmos a nós mesmos se estamos sendo fiéis, sinceros e leais, primeiramente conosco mesmo, depois com a nossa família, porque a lealdade começa lá em casa, querida. Marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Vem para a igreja, se estende nos negócios. Um homem leal, uma pessoa leal, um cidadão leal, uma pessoa de bem, ela não enrola no trabalho. Ela vai para lá e trabalha no seu horário de trabalho. Ela não fica pedindo paciência. Cada vez eu estou mais rápida. Será que eles vão inventar uma paciência mais difícil que essa daqui já deu? E algo que nos torna desleais é o espírito da independência, de acharmos que temos que fazer do nosso jeito, a hora que quisermos e como nós quisermos. Nós vamos ver que o espírito da independência reinava em Joabe. É apenas um estágio de alguém que está se tornando ou de alguém que é desleal. É apenas um estágio. E dentro da independência, nós vamos ver 4 características de uma pessoa independente. Vamos lá. Primeira característica de uma pessoa independente é que ele toma suas próprias decisões. Ele luta a sua guerra própria, sua guerra particular. Ele não está preocupado com a coletividade. Ele não está preocupado com o bem maior. Ele não está preocupado com aquilo que é melhor para você, melhor para a célula, para a rede. Ele está preocupado com aquilo que é melhor para ele naquele momento. Ele não luta a guerra de todos, ele luta a sua guerra pessoal. Vamos lá, por favor. Davi decide fazer as pazes com Abner, depois de muitos anos de conflito. Mas esse cidadão chamado Joabe, o seu braço direito, ele fica furioso e ele mata Abner. Deixa eu tentar contextualizar você. Quando Davi assume o trono de Israel, Abner, ele é um dos generais de Saul. E ele não aceita que Davi seja rei. E eles, com uma parte do exército do rei Saul, fica sobre o comando dele, e ele quer que um dos filhos de Saul reine no lugar de Davi, porque ele entende que a sucessão é para os filhos. E eles vão se estender no reino de Israel durante alguns anos, guerreando entre si, lutando entre si, criando essa facção dentro do próprio reino. E alguma coisa acontece, Abner faz algo que o filho de Saul não aprova, e ele vai procurar Davi para fazer as pazes.
E numa dessas guerras que eles travaram, o exército de Saul no comando de Abner, com o exército de Davi, numa das batalhas que eles travaram, Abner mata o irmão de Joabe. Talvez ali, esse homem não conseguiu liberar perdão e ele ficou guardando o ódio no coração. O ódio e a mágoa nos levam a atitudes desleais, nos levam a guerrear nossa própria guerra, a nossa guerra particular, em vez de pensarmos no bem da nação. Se Israel continuasse guerreando contra o próprio povo de Israel, o que iria acontecer dessa nação, irmãos? O que iria acontecer com eles? Me responda. Se eles continuassem lutando entre si, o que ia acontecer com eles? A nação iria ser destruída. Porque um reino dividido não subsiste. A própria nação seria destruída. E Davi está preocupado com isso. Davi agora é rei. E Abner procura Davi. E Joabe, ele está no campo de batalha. Eles estão lá batalhando. Abner procura Davi e diz: eu posso ser a ponte, o elo de ligação entre o Senhor e a facção. Eu posso falar com eles, e todos nós vamos te aclamar e te aceitar como nosso rei. O Senhor nos aceita de volta. Nós queremos selar a paz. Não queremos mais guerra, rei. A nossa nação está sendo destruída. Estamos lutando entre nós. E às vezes é o que está acontecendo. A deslealdade leva irmãos da igreja a estarem lutando entre si. Irmão falando mal de irmão, criticando o irmão. Irmão que não tem coragem de ajudar o outro, sabe que está passando necessidade. A Bíblia diz: se você sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. O irmão está lá, em vez de ajudar. Às vezes eu posso dar 100, 200 reais, 50 reais, 10 reais, R$1 que seja para ajudar o irmão, mas simplesmente eu digo, bato na cabeça, Deus te abençoe. O Senhor vai suprir a sua necessidade, mas Deus quer usar você para suprir a necessidade daquele aliançado. Se Deus está te dando mais, é para você ser bênção na vida do seu irmão, da sua igreja, dos seus bispos. Não é para travar uma guerra pessoal no meio da igreja. Não é. Só o que eu tenho é meu. Queridos, nós somos mordomos da casa do Senhor. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos não é nosso, é dele. Nós temos apenas que ser bons mordomos, cuidar bem daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E esse homem, ele tem um exército, ele é general, mas ele está magoado, machucado com Abner. E ele fica furioso quando o rei Davi sela a paz. Ele não aceita. Por que estão ajudando só aquele irmão? Por que agora aquele irmão que estava ali voltou e continua nessa posição, não sei o que? Por que isso, irmão? Olha esse espírito de Joabe aí, que não está preocupado com o crescimento da igreja, com o reino de Deus, está preocupado apenas consigo mesmo. Está lutando a guerra pessoal. Esse homem, depois ele manda escondido chamar Abner. E ele mata Abner, ele e o seu irmão. Seu irmão Abisai, junto com Joabe, mata Abner. Eles não estão preocupados, Joabe não está preocupado com a nação. Ele poderia novamente instaurar guerra entre a própria nação. Uma atitude que nós tomamos pode gerar divisão dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa casa, dentro da empresa onde nós trabalhamos.
dentro da célula, do MDA, dentro das redes que nós estamos. Não pode ter porfia, não pode ter guerra pessoal. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra ela é espiritual, contra principados, potestades, dominadores que operam nas regiões celestiais, queridos. Essa é a nossa guerra. Não é contra o meu irmão, contra a minha irmã. Ah, mas ela me feriu. Perdoe. Mas ela me feriu de novo. Perdoe de novo. Ai, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. 749 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. Foi essa a resposta de Jesus. 749 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. Mas isso é um absurdo. Vai falar para Jesus. Eu não aceito isso. Fala para o Senhor, rasga a Bíblia. Ninguém está preocupado com a minha dor. A sua dor é mais importante do que o bem-estar de toda a igreja? Não estou dizendo que a sua dor não é importante e que ela tem que ser deixada de lado. Estou dizendo que ela não é maior do que o bem maior que é a igreja, que é a saúde da igreja. Não podemos guerrear a nossa guerra pessoal, querido. Um aliançado leal, ele guerreia a guerra da comunidade. Não é a guerra pessoal. Essa aqui é a nossa rede, nossa nada. Essa é a rede da igreja. Aqui só vai ficar da minha rede. Aqui é a igreja, não é rede não, queridos. É a igreja do Senhor. Não pode ter facções, divisões no meio da igreja. Existem as pessoas que você tem mais afinidade, tem relacionamento. Isso é saudável, é bom, mas não pode ter exclusão, queridos. O povo de Deus é um povo de inclusão, não de exclusão. O ministério que Deus deixou para nós é o mesmo ministério de Jesus, o ministério da reconciliação, e não o ministério da guerra pessoal, da deslealdade. Eu era pastor de jovens, tinha 12 discípulos. Quando eu era da igreja sede, meu pastor disse: eu vou transferir você para assumir uma igreja que eu não acredito mais naquela igreja, porque já passaram tantos pastores ali, não deu certo, o negócio está feio. Você aceita o desafio? Eis-me aqui, estou para obedecer. Se você acha, meu pastor, que eu tenho capacidade de assumir uma igreja e ser um pastor, estou aqui. Aí disse: então você vai ser transferido para lá, vou te mandar para lá. Agora, como é que pode um líder mandar um homem solteiro para uma igreja cheia de mulher? É só quem confia no caráter do cara, que ele não vai fazer besteira lá. Sim ou não? É a confiança do seu líder em você, quando ele pede para você assumir certa coisa, porque ele confia em você. E aí, eu reuni os 12 discípulos, chamei o meu pastor e disse: estou entregando-os em suas mãos, porque eles não são meus, eles são de Jesus e eles são dessa igreja. Nenhum deles vai comigo, nenhum. Porque eles não são meus, eles são dessa igreja. Só peço que coloque alguém para cuidar deles. São líderes que estão aí trabalhando na juventude e vão conseguir comandar esse negócio aí desse trabalho. Porque eu não estou numa guerra particular, meu irmão, não é pessoal. Se Deus está me enviando para outro lugar, Ele está me enviando. Ele não está enviando você junto comigo. E aí eu deixei lá.
3 domingos, 4 deles foram lá, seguidos. Eu digo, bom, eles estão vindo só visitar. No primeiro, no segundo, acho que eles gostaram. No terceiro, gostaram mesmo de vir visitar. Aí acabou o culto. Tudo bom? Pastor querido. Só um momentinho. Liguei para o meu pastor, né, lá de onde eles são. Pastor, fulano, eles foram na igreja hoje? Eles estão aí? Não, o culto está no mesmo horário, né? O culto acaba praticamente no mesmo horário. Não, o culto acabou aqui, não vi eles aqui. Sério, pastor? Sabe por quê? Porque há 3 domingos que eles estão vindo aqui. Fale com eles aí, eles são ovelhas suas, não são minhas. Se virem com o pastor de vocês. Vamos para lá. Deus não nos chamou para dividir reino nenhum, para guerrear uma guerra pessoal, querida. Os discípulos são do Senhor, pertencem à igreja onde eles estão congregando, não são meus. Não, esses aqui são meus, eu que ganhei, eu que cuidei. E você é de quem? Não seja um Joabe, não guerreie suas guerras pessoais dentro da sua casa, não divida a sua casa. Amém? Próximo. O homem que tem o espírito independente, ele não o quê? Ele não o quê? Por favor. No episódio em que Absalão traiu o seu próprio pai, uma guerra se instala no reino. Então Davi dá ordem ao seu exército para que não matem o seu filho Absalão. Mas Joabe desobedece e mata. Olha as palavras do rei. O rei reúne o seu exército, seus generais, e diz: se vocês me amam, se vocês têm algum respeito por mim e me amam, se são leais a mim, por amor de mim, ele usa essa expressão, por amor de mim, não matem o meu filho Absalão. Mas o endemoniado do Joabe, ele não obedece ordens. Ele vai e mata o filho do rei. Quem não respeita seus filhos, tanto faz biológicos ou espirituais, não respeita você. Quem não respeita, qualquer um da igreja que não respeita a minha esposa, não me respeita. Quem não é leal a ela, não é leal a mim, porque ela é parte de mim. Quem não honra ela, não está me honrando. E quem não obedece aos comandos que ela dá, como minha esposa e pastora da igreja, não está obedecendo a mim. E consequentemente, não está obedecendo a Deus. Porque se obedece a Deus, quando se obedece às autoridades que Deus instituiu. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo? Como é que eu posso obedecer a Deus que eu não vejo, se eu não obedeço meus líderes que eu vejo? E esse cidadão, ele vai e mata o filho do seu patrão, o filho do seu rei. Ele mata o seu próprio primo. Ah, pastor, até que ainda vai primo, né? Primo está mais distante. Mas e nós que matamos nossos irmãos? Terceira característica de um homem independente: ele busca o quê? Reconhecimento. Por favor. Quando Joabe lutou contra a cidade real de Rabá, em nome de Davi, mandou uma mensagem para o rei Davi participar da guerra. Senão, ele, Joabe, receberia o crédito sozinho. Davi está chorando porque o seu filho está doente. Davi não vai para a guerra porque ele está pranteando, orando a Deus para que o seu filho fosse curado, para que o seu filho fosse sarado, não morresse. E esse homem não entende o estado que está o seu rei. Ele sabe que o rei está lá no palácio, chorando diante de Deus por causa do filho que está para morrer. E ele manda uma mensagem assim: ó rei, ou o senhor vem para cá, ou eu
vou receber a glória de ter conquistado essa cidade. O desleal, que tem a independência no seu coração, ele busca sempre ser reconhecido pelas pessoas. Ele não faz porque ele é servo, ele faz porque ele quer ser notado. Ele não faz porque ele ama fazer, ele faz porque ele ama ser reconhecido. É aquele negócio assim, né? Terminou de pregar, vamos usar o exemplo, porque eu estou pregando. E aí, José, a mensagem que eu preguei, como é que foi? E aí, irmã, a mensagem que eu preguei, como é que foi? Ficar querendo buscar reconhecimento. E aí, irmã, o que você acha dessa festa que eu organizei aqui para o pastor, para a pastora, para o bispo, para a bispa? E aí, você acha que a igreja ficou linda do jeito que eu arrumei? Fica buscando reconhecimento. E aí, como é que foi hoje o ministério aqui? Você acha que eu canto muito? Pô, eu estou tocando muito, não estou? O que eu não sei. Fica buscando o quê? Ele fica ansiando pelas essas coisas. Ele ama essas coisas. Ama ser bajulado, em outras palavras. Quer sempre estar sendo bajulado. Busca isso. Anseia por isso. E quando isso não acontece, fica chateado, magoado. Eu que estou trabalhando e ele que recebe a glória. Vem logo, rei. Senão eu vou aqui, ser rei. Nessa rede aqui, a bispa nunca veio aqui. O meu líder nunca veio aqui nessa célula. Quem manda aqui nessa parada sou eu mesmo. Como é que é? Se eles não abrirem o olho, a gente forma uma igreja. Reino pessoal agora? Cuidado com o espírito da independência. Último ponto. Glória a Deus, pastor. Mas esse dura 3 horas. Última característica que nós queremos falar. Ele tem os seus próprios candidatos. O homem independente. Ele quer sempre estar apontando alguém. Não, eu acho que o líder do diaconato nessa igreja devia ser a irmã ali. Não, eu acho que o líder do ministério tal devia ser aquela irmã ali. Eu não concordo que o bispo tenha colocado o irmão ali. Eu não concordo que você tenha colocado esse aqui como auxiliar de célula. Da casa lá, acho que quem deveria ser seria aquele. Você quer seus próprios candidatos? Você acha que o seu líder não tem direção de Deus para indicar alguém? É isso que você está falando? Que os seus líderes não são capacitados por Deus, não têm a unção do Espírito Santo, não têm discernimento de Deus, e eles estão colocando as pessoas erradas? É isso que você está me dizendo. Por favor. Joabe sabia do desejo de Davi em conduzir Salomão à sucessão do trono. Mas Joabe se antecipa e apoia outro filho de Davi, Adonias, para ser rei. Ele quer o seu próprio candidato. Tem pessoas tão desleais, que elas ficam manipulando por trás para que aconteça exatamente o que ela queria. E ela fica de fora só vendo a desgraça, para depois falar mal daquilo que ela mesma fez. Está vendo aí? Tem pessoas que estão orando e jejuando para que o seu trabalho dê errado. Isso é feitiçaria gospel. Tem uns feiticeiros gospel sim, queridos.
Olha como é que é o feiticeiro gospel. Senhor, tu sabes, meu Pai, ó Pai, tu conheces tudo, o meu coração, Senhor, pesa a mão, Pai. Em outras palavras, está dizendo: mata aquele irmão, mata aquela irmã. Não vem não, né? Aí umas frases: tudo que desejares a mim, que volte em dobro para ti. Tem umas mandigas aí de crente, irmão, de feiticeiros aí, que estão até matando pessoas. Cuidado com essas coisas. Não queira ter seus próprios candidatos. Seus líderes são inspirados por Deus. E se não chegou a sua vez de assumir aquele ponto lá, é porque Deus ainda não quer que você faça aquilo. Vai chegar o momento, querido. Mas para que chegue esse momento, é preciso ser leal. É preciso estar disposto a mudar no nome de Jesus. Viver uma vida e cultuar a Deus. E estarmos em coinonia, em comunhão com os nossos irmãos, na aliança da lealdade. Essa é a primeira aliança que nós precisamos estabelecer. Aliança de lealdade, sermos leais. Senão não tem como firmar aliança com outras pessoas. Às vezes estamos sendo desleais dentro da nossa casa, pensando mal do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Como é que está o seu coração? A sua alma? Como é que você está diante de Deus hoje? Esses sintomas estão na nossa vida? Estamos sendo leais com essa comunidade aqui? Ou quando a gente encontra com amigos lá fora, diz: poxa, tem algumas coisas que eu não gosto muito lá na minha igreja. Você está sendo desleal. Estamos cuspindo no prato que comemos. Olha, aquela igreja é uma bênção. Se não fosse o bispo, se não fosse aquele irmão, mas aquela igreja é uma bênção. Se não fosse você, aquela igreja seria uma bênção. Como é que está seu coração? Fique em pé no seu lugar, por gentileza.